Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. As pessoas que mataram Cristo pecaram ou cumpriram o propósito de Deus? Elas cometeram um crime ou cumpriram o que Deus determinou? Qual é a sua resposta? Eu pergunto isso porque há alguns que, tentando zombar da fé reformada, que é uma fé bíblica, geralmente comentam de alguma forma assim: isso aconteceu porque está determinado, então você não tem que reclamar nada. Então eu gostaria de perguntar para você, aquelas pessoas que entregaram Jesus, as pessoas que espancaram Cristo, chicotearam Cristo e depois crucificaram, essas pessoas cumpriram a vontade de Deus? Então eu gostaria que você pensasse nisso. Porque lá em João, capítulo de número 19, há algo que a Escritura diz muito interessante a respeito desse assunto aqui. Capítulo 19 do Evangelho de João e os versículos número 10 e 11. A Bíblia diz assim: Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Então, e aí? Cumpriu o que Deus determinou ou pecou? Lá em Atos, nós temos duas passagens que lançam luz sobre esse assunto, deixando ainda mais claro o que nós devemos crer a respeito desta dificuldade lógica, vamos dizer assim, né? Capítulo 2 de Atos e o versículo de número 23 diz assim: A este, falando de Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Então, pergunto: os que mataram Jesus cumpriram o que Deus predeterminou, segundo a sua presciência, ou seja, segundo o seu plano prévio, ou eles pecaram? Capítulo 4 e os versículos número 27 e 28, diz assim: Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então pergunta aí para você: os que mataram Jesus pecaram ou cumpriram o que Deus determinou? Então é algo que não é um problema calvinista. Aliás, que o reformado, confessional, o calvinista, ele vai dizer as duas coisas. Deus determinou e os homens que fizeram isso pecaram. Então não é em nome de um livre-arbitrianismo você sacrificar uma coisa e em nome de um fatalismo sacrificar outra, como que se o ser humano não fosse responsável por suas atitudes. Aqui nós temos a verdade bíblica de que Deus é soberano, Ele determina todas as coisas e esse seu determinar usa meios na providência que os seres humanos vão agir em conformidade com a sua natureza má. Então, o que é que você responderia? Os que mataram Jesus cumpriram o plano de Deus, já que desde toda a eternidade isso já está traçado. Os profetas bíblicos disseram da morte de Jesus. Apocalipse diz que esse livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí, cumpriram ou não o propósito de Deus, cometendo o pior pecado que a humanidade já cometeu, que é matar o Filho de Deus?
Me respondam. Isaías 53 diz que o Senhor agradou em moer Jesus na cruz para satisfazer a sua justiça. E aí, a morte de Jesus agradou a Deus Pai? Então, o que nós notamos é que os que atacam o calvinismo, a fé reformada, na verdade, eles fingem que esses textos não existem. Eles lançam contra nós zombarias e vitupérios da toda espécie, mas sem levar em conta que o que os calvinistas dizem é simplesmente o que a Escritura diz. E pronto, acabou. Agora, você vai rejeitar essas verdades para o seu próprio prejuízo e assim cumprir a vontade de Deus segundo as Escrituras, porque tudo está sob o domínio providencial de Deus. Então, aquele tipo de pergunta, mas aquele crime, aquele assassinato, a Escritura mostra que o pior crime da humanidade foi matar Jesus e foi determinado. O que você tem que compreender é como é que esse decreto é executado por meio da obra da providência. Então, se você não entender isso, você vai ficar fazendo perguntas não contra a fé reformada ou calvinista, mas contra aquilo que a Escritura afirma. Então, eu espero que o Senhor ilumine a sua mente e te fortaleça na verdade. Deus abençoe a todos.